A Guerra do Vietnã durou mais de 20 anos e matou mais de 3.147.000 pessoas. A média diária foi de mais de 430 pessoas mortas. Por dia. A Guerra da Síria matou mais de 384.000 pessoas em 9 anos, numa média diária superior a 116 pessoas por dia. O Holocausto nazista matou 6 milhões de judeus. A média é de 4.109, mais de 4.109 pessoas mortas por dia. O Covid-19 chegou no Brasil a média de 1.179 pessoas mortas por dia. Eu resolvi fazer esse vídeo falando sobre esses números, porque no dia 28 de março eu conversei com um amigo meu pelo WhatsApp, e aí nessa conversa ele me falou que queria produzir um material para participar do alerta para ficarem em casa, do alerta para a importância do Covid-19, para a importância de se proteger do Covid-19. E aí eu passei para ele um link de uma reportagem. Nessa reportagem dizia que o Irã estava com uma média de uma pessoa morta a cada 10 minutos. Esses dias, quando o Brasil alcançou a média de 1.179 pessoas mortas por dia, eu me lembrei dessa mensagem que eu mandei para ele por WhatsApp. Aí eu fui calcular e vi que isso dá a média de 49 pessoas mortas por hora. E que dá uma média de mais de 8 pessoas mortas a cada 10 minutos. Ou seja, mandei até mensagem para ele. Aquilo que a gente achava ser um absurdo no dia 28 de março, o Brasil alcançou 8 vezes mais o número de mortes que o Irã tinha naquele dia 28 de março. E aí eu resolvi fazer essa pesquisa sobre o número de mortos e as causas de morte no país e na história da humanidade também. E cheguei que no Brasil morrem aproximadamente 180 pessoas por dia de homicídio. E de acidente de trânsito, aproximadamente 120 pessoas. A média daria 5 pessoas por hora de acidente de trânsito e 7,5 pessoas morrendo por hora no país de homicídio. E eu volto a te dizer, o Covid-19 mata mais de 49 pessoas por hora. Alcançou essa média no país. E eu achei legal falar sobre o Holocausto nazista, porque ele está dentre os eventos que mais mataram pessoas no mundo, na história da humanidade. Com mais de 4.109 mortos por dia. 1.179 mortos por dia, que foi a média que o Brasil alcançou com o Covid-19, dá um quarto de um dos eventos que mais matou pessoas no mundo, na história da humanidade, isso apenas no Brasil. E mais importante do que falar sobre esses números, para que você tenha uma ideia do peso e do perigo e do risco do Covid-19, eu pesquisei um relatório que eu vou compartilhar com você agora na tela, da Associação Brasileira, Associação de Medicina Intensiva Brasileira. Nesse relatório, ela fala pra gente, esse relatório é de março de 2020. Nesse relatório, ela fala pra gente que o Brasil tem aproximadamente 45.848 leitos de UTI. 45.848 leitos de UTI, sendo 22.000 pertencentes ao SUS e 23.000 pertencentes ao sistema privado. Na média geral, isso não é ruim, porque a OMS sugere uma média de 1 a 3 leitos a cada 10.000 pessoas. Então a média não é ruim. Mas eu quero te dizer que assim, o Brasil tem mais de, eu vou ficar nesse número aqui, o Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes. Lembra que algum tempo atrás eu fiz um vídeo para você que eu falei sobre o percentual
de mortos caso todo mundo se contaminasse, caso 200 milhões de pessoas se contaminassem, nós teríamos 6%, 3% de mortos. Na Itália foi 7%. No Brasil a média estava em 5% quando eu vi a última vez. Mas a média mundial é 3%. Se a gente pensar 200 milhões de habitantes, 3% são 6 milhões de pessoas mortas. Mas aí eu quero fazer esse link com o número de leitos que nós temos. São 45 mil leitos no país. UTI. Essas 6 milhões de pessoas que eventualmente morreriam, ocupariam esses leitos e fácil, durante muito tempo, inclusive. E aí o que acontece é, se você ou qualquer pessoa que rotineiramente precisasse utilizar por causas rotineiras, por causas históricas rotineiras, precisasse utilizar nesses leitos, no ano tem um número de acidentes de trânsito, que eu te falei, por dia, 120. Dessas 120, algum percentual deve precisar de leito de UTI. Essa pessoa não teria o leito de UTI. E morreria. Como um reflexo do Covid-19. Tanto faz se essa pessoa tivesse 15 anos, 2 anos de idade, 30, 20, fosse forte, fosse o que quer que seja. Seria uma consequência do Covid-19. E assim por diante. Uma cirurgia que desse errado, uma gestante que precisasse, tivesse complicações no parto. Qualquer situação que pudesse necessitar de vaga em UTI, não teria. E aí, obviamente, esse número de 6 milhões de mortos, atendendo nos 3% da média, seria muito maior. 6 milhões de mortos, para você que está achando que é um número que é uma coisa simples de se falar, porque os números são frios, né? Equivalem ao número de judeus mortos no Holocausto nazista. Uma pessoa me perguntou num vídeo aqui no YouTube, ela perguntou para mim, mas e aí, e soluções, cara? Porque a gente tem a questão ali da discussão sobre economia versus saúde pública. Eu vou falar sobre isso num outro vídeo, porque esse aqui ficaria muito grande. Mas eu vou começar não na ideia de querer colocar soluções de forma mágica, tirando do bolso, mas vou tentar trazer elementos que possam servir de reflexão para que se perceba a complexidade do tema. Eu vou trazer uma reflexão sobre os setores da economia, primário, secundário, terciário e o que a doutrina chama de quaternário. E sobre os níveis dentro desses setores, para que a gente possa falar e pensar em eventuais saídas. E claro, uma outra coisa que se pode fazer é olhar para o que outros países estão fazendo na mesma situação. Mas o que não pode ser feito é ignorar que esse é um evento histórico, singular, inimaginável. Uma amiga minha que mora na Irlanda estava comentando que nos noticiários da Irlanda se fala agora sobre a volta do contágio na China. Teoricamente o vírus teria sofrido uma mutação, teria mudado, teria alterado. Não sei, eu não pesquisei a fundo para ver se isso é correto ou não, mas há essa discussão, essa possibilidade em alguns tabloides pelo mundo. A outra discussão que se tem, que é muito importante, tem uma galera que quando morre, morre de acidente vascular. E aí já tem estudos dizendo que esses acidentes vasculares aconteceram em função do Covid para algumas pessoas. Então, tem efeitos do Covid que ainda não foram detectados. E por que isso é importante? Isso é importante para que você entenda que o número de mortos é provavelmente muito maior. Porque além de ter muita gente que morre e a gente não consegue fazer o teste, tem gente que morre e não é questão de conseguir ou não, mesmo que conseguisse, a gente não faria o teste, porque diria, esse cara não morreu de Covid-19, mas eventualmente morreu pelo Covid-19. Tem efeitos, causa mortes a partir do Covid-19
que ainda estão sendo estudados e ainda estão sendo descobertos. A minha ideia de dizer isso não é assustar, alarmar, é só colocar para você elementos objetivos, fatos, para que você perceba que não, a coisa não passou, aliás, no Brasil não chegou nem no pico ainda, e sim, a coisa é muito séria, e você, ou alguém que você conhece, qualquer pessoa, pode ser vítima direta ou indiretamente do Covid-19. Sobretudo, se relaxar sem planejamento agora o isolamento social. A probabilidade matemática disso acontecer é muito grande. E aqui, isso está para além de ideologias políticas. Isso são apenas fatos. A gente se fala no próximo vídeo. Eu ainda quero discutir sobre a reunião do Bolsonaro, o vídeo que saiu. Quero falar um pouco sobre a NP 966, sobre a decisão da Suprema Corte a respeito disso. E quero fazer um vídeo falando sobre as eventuais possibilidades ou as eventuais saídas para o binômio economia versus saúde pública. A gente se fala no próximo vídeo. Fique com Deus, um grande abraço e até a próxima.